Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 13 de agosto de 2026. Desejo um ótimo dia, toda a família messiânica, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto matinal. É um momento em que nós oramos a Deus, pedimos luz, força, sabedoria também para o cumprimento da nossa missão no dia de hoje. E principalmente nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A gratidão é a ferramenta mais poderosa no nosso relacionamento com Deus. Hoje nós ouvimos esse ensinamento, que é o princípio da agricultura natural. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês que é dedicado, né, a essa coluna de salvação pela alimentação e agricultura natural. E Mersama coloca aqui esse ensinamento como, ele até fala para a gente ler várias vezes, né? Uma revelação divina, que a base é o princípio. Quer dizer, ele não está falando aqui de um passo a passo ou de um método, é o princípio fundamental da agricultura natural. Ele diz que a ciência ela estuda a parte material, consegue detectar, ele não descarta a importância da ciência, mas diz que pelo fato da ciência medir somente aquilo que é mensurável materialmente, ela ignora o ponto principal, o princípio fundamental da agricultura natural, e que para ele foi revelado por Deus. Então, a agricultura geralmente utiliza artifícios para tentar aumentar a produtividade, a fertilidade do solo, né? Sendo que ele coloca que, na verdade, essa produtividade vem de entender a verdadeira natureza do solo, quer dizer, fazer manifestar o espírito da terra. Então, hoje foi o primeiro, né, a primeira parte desse ensinamento. Ele está dividido em 3 partes, e amanhã e depois da manhã vamos ver a sequência desse ensinamento. E ouvimos também a experiência do Vitor Hugo da Rocha Nascimento. Ele tem 18 anos, né? Ele participou do CILP recentemente, se formou agora no mês passado, né? Ele é da Difusão Botafogo, e é uma experiência interessante sobre como o desejo de ser útil ao próximo, de ser útil a Deus, né, fez com que ele tivesse um desenvolvimento na escola, na família, na sociedade, né? Então ele fala que desde o início ele queria fazer, quando ele entrou no ensino médio, ele queria desenvolver a faculdade, né, queria fazer biologia, então ele procurou fazer um estágio nessa área, no instituto, né, ligado a essa área. Ele começou a se empenhar bastante, estudar, né, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Então foi quando ele lembrou ele tinha participado em 2016 de um culto de antepassados, né? Só que ele não tinha se tornado membro nessa época. Ele lembrou desse culto e lembrou da igreja, então ele e a mãe dele foram procurar a igreja em maio de 2024. Ele e a mãe, Ana Paula, né? Eles foram muito bem acolhidos, né? Aí pediram até, indicaram para eles, né, que participasse, era maio, então ia ter o culto, a caravana para o solo sagrado, né, do culto do paraíso. Eles foram, participaram do culto, e na volta, né, os dois receberam o Ricari. A partir daí eles começaram a dedicar bastante, ministrar jorei, imitar mamigá, que as demais atividades da igreja, né, e ele diz que isso tudo refletiu no comportamento dele. Então ele se tornou uma pessoa mais sociável, né? Mais segura em relação aos obstáculos da vida, né? E aí ele relata que uma pesquisa que ele estava participando foi escolhida para ser divulgada pela instituição, né? Só que aí também terminou aquele contrato de estágio inicial, né? Ele ficou um pouco inseguro, mas foi renovado, né? E aí também, então a mãe, ele se tornaram membros. Nesse mês da renovação do contrato, o pai também, seu Rogério, também recebeu o Ricari, se tornou membro da Igreja Messiânica, né?
Então, todas essas dedicações promoveram essas mudanças todas, né? E ele relata que o ponto máximo, ele foi chamado para fazer uma entrevista em rede nacional para apresentar o trabalho dele. Olha só, que grande sucesso, né? E ainda depois, em abril de 2026, ele decidiu participar do CILP com esse intuito ainda de dar continuidade não só à carreira profissional, mas esse desejo de transformar a vida das outras pessoas. Obrigado, Vitor, por compartilhar sua experiência com todos nós. Desejo um ótimo dia a todos e que Deus abençoe. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.